A Cobb é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação e com nossos especialistas criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o Cobbcast, o podcast da cadeia avícola. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Cobbcast, o nosso podcast da cadeia avícola. Meu nome é Rodrigo Baião. Quem já está acompanhando os Cobbcasts aí já está nos ouvindo, né? Já me conhece. Sou assistente técnico da Cobb aqui no Norte e no Nordeste. Estou na Cobb já há 6 anos, fazendo essa função. E minha missão aqui hoje é começar mais um podcast, né, com o Zé Luiz, nessa temporada que a gente está falando de frango de corte. E nesse episódio a gente vai falar das escolhas de equipamentos para os aviários de frango de corte, um tema bastante oportuno, né? Já que são inúmeros novos projetos saindo, então são constantes as dúvidas que chegam para a gente sobre esse tema. Foi um tema bastante oportuno. Antes de começar, gostaria de convidar a todos para quem está começando agora, né, ouvir os podcasts nossos, acompanhar também as temporadas de Matrizes e Incubatório, que já foram gravadas, os outros episódios também, que o Zé Luiz já gravou do frango de corte. Então sigam lá a gente e vamos dar início a esse bate-papo aí, que vai ser bastante proveitoso. Eu acho que, sem dúvida, foi um tema muito certeiro que o Zé Luiz escolheu para falar. Então, Zé Luiz, muito bem-vindo, obrigado mais uma vez por estar participando aqui com a gente. Pode se apresentar aí, por favor. Olá, Rodrigo. Como vai, amigos aí que nos acompanham no Cobbcast? Mais essa temporada aí, nós estamos falando aqui de frango de corte. Eu me chamo José Luiz, todo mundo já está acompanhando a gente aí. Já completei 19 anos na Cobb, falando de manejo, e nossa função é essa: vender ideias de manejo aí, tanto para frango como para matriz. E esse é o nosso objetivo, né? Ajudar todo mundo, os amigos aí que estão nos acompanhando nessa jornada aí de manejo. Muito bom, Zé Luiz, obrigado. Então, assim, como eu falei, esse tema acho que vai dar bastante ibope, tomara que dê, né? Tomara que as pessoas façam esse podcast chegar nos produtores, chegar nos amigos nossos aí do campo, porque realmente é um tema do cotidiano, né? De todo mundo que está no campo. Passar pela escolha dos equipamentos, ajudar os produtores, é algo bastante importante, né? Que se fala em investimento, né? Então, assim, para fazer um investimento certo num aviário, que não é pouco, a gente tem que realmente fazer a escolha certa. E as escolhas certas, muitas vezes, não são os orçamentos mais baratos, né? Então, a gente tem que ver a adequação de cada equipamento para a granja que a gente está fazendo. E hoje os novos projetos, né? Todo mundo já entendeu, acho que os números já falam por si, né? De que os climatizados têm os melhores retornos, né? Os aviários mais tecnológicos, e hoje tem tanta tecnologia para a gente escolher que a gente acaba ficando até perdido, né? Todos os fornecedores com bastantes equipamentos bons, de alta tecnologia. E aí, então a ideia vai ser essa, Zé, a gente, né, dar uma rodada aí por todos os tipos de equipamentos e falando os custos-benefícios de cada um. Hoje, acho que todo mundo já entende que os aviários bem isolados, né, sejam de isopainéis, sejam de parede ou sejam de cortina, são os que nos dão os melhores retornos, né, e também com bons isolamentos de telhado. Então, isso, eu acho que a gente já vai partir dessa premissa de que são projetos com essa característica, né, Zé Luiz? E a partindo dessa premissa, eu acho que a gente pode dividir aí e falando de equipamento por equipamento, porque aí você consegue cobrir tudo, né? A gente falar aí de comedouro, falar de aquecedor, falar de iluminação, falar de exaustor. Sei que é bastante coisa, mas a gente tenta dar uma corrida por tudo isso aí, né? Aí eu fiz uma divisão aqui para a gente não ficar muito perdido. A gente vai de item por item, né? Então, gostaria de que você começasse falando na escolha de comedouros, né? Quais são os tipos de comedouros que existem aí hoje e as características deles. Perfeito, Rodrigo. Muito bom você ter começado com esse intuito, né? A gente já tem galpões hoje já climatizados e já preparados
Então, a gente vai partir agora dos equipamentos, né? Que é a escolha e o tema desse Copcast, né? Eu acho que falando de comedouro, a gente tem que pensar primeiro, né, em receber o pintinho ali no papel, né? O melhor comedouro é o papel ali nos primeiros dias, né? Essa história do papel já vem lá da Europa, o pessoal da Europa já fazia a colocação de papel e transbordava, eles chamam de transbordo, de 35 até 100 gramas de ração no papel. Então, eles têm menos mão de obra, colocam a ração ali, 70, 80 gramas do papel e deixam até acabar, até os pintinhos acabarem com essa ração, né? Então, o primeiro comedouro é o papel, né? Junto com ele, a maioria das granjas antigas, os comedouros manuais, então a gente vai disponibilizar alimento no comedouro manual, e a grande maioria das granjas, principalmente as mais atuais, tem os comedouros automáticos, né? Os famosos, entre aspas, Tuboflex, apesar de ser uma marca, né? O Tuboflex, todo mundo chama de comedouro Tuboflex, que são os automáticos. A gente tem que sempre lembrar da densidade, né? Que esses comedouros são desenvolvidos. Esses comedouros na Europa e nos Estados Unidos, eles têm aí uma relação até maior em densidade do que a gente. Eles trabalham de 50 até 70 aves por prato. Aqui no Brasil, a gente trabalha em torno de 40. Né? O número alvo aí que todo mundo trabalha é em torno de 40 aves por prato. Então, as pessoas definem, de acordo com a largura do aviário, a quantidade de linhas, e aí, sabidamente, sabemos qual a distância entre um prato e outro, e aí a gente dimensiona a quantidade de pratos que a gente vai pôr nessa granja para objetivar ter aí em torno de 30, 40 aves por prato, que é a indicação da indústria, né? Falando de comedouro automático aí, que é a grande maioria dos projetos novos, né Rodrigo? Isso, perfeito, Zé. Obrigado. Acho que uma coisa importante da gente lembrar também, aí eu até queria que você pudesse falar, os galpões hoje que às vezes estão saindo com comprimento muito grandes, né? Muito compridos os galpões, a gente vê no campo aí que eles dividem as linhas de comedouros, né? Eu acho que isso traz alguns benefícios, principalmente na apanha. Aí você quer comentar alguma coisa a respeito disso aí? Sim, principalmente esses dois grandes motivos, além da apanha, que você consegue fazer um jejum dividido pela metade no galpão, na apanha, que demora bastante para fazer uma apanha nesses galpões grandes, né? Então, o primeiro benefício é isso, né? A gente fazer o jejum por tempo. E a outra grande função é quebrar menos as partículas da ração, né? Você tem um galpão de 180, imagine a granulometria, o tamanho de um pellet, lá no começo, na moega, e lá no final do comedouro, a diferença que vai dar na apreensão desse alimento pelas diferentes aves na posição diferente no aviário. Então, essas duas grandes funções faz a necessidade da gente começar a pensar em todos os galpões de ter moegas no meio da granja, para dividir o galpão em dois no quesito comedouro, né? Perfeito, Zé. Obrigado pela resposta. E partindo agora para bebedouros, né? A gente sabe que também já existem novas tecnologias para bebedouros, de nipples, com flushes automáticos. Aí, o que você fala para a gente aí das tecnologias de bebedouro? Os bebedouros, a gente já está aí, sabidamente, o nipple, né? Que é o equipamento que a maioria das granjas mais atuais coloca, né? O nipple, a gente sabe que tem diferentes vazões. O nipple chegou para ficar, né? Facilidade de ser um circuito fechado, da gente poder fazer flush, seja ele um automático, um equipamento automático, ou flushing contínuo de limpeza de água, com água saindo continuamente. A gente sabe que a gente tem que ter a altura correta, né? Nivelar o olho do pintinho, o biquinho ali no primeiro dia, depois ir subindo a altura para facilitar a apreensão dessa água pelas aves à medida que ela vai crescendo. Lembrar sempre que a ave ela costuma beber água com o pescoço para cima, né? Distendendo todo o esôfago. Então, ela tem que olhar para cima para distender o esôfago para facilitar a ingestão dessa água. E os nipples têm vários tipos de vazão aí, né? Cada empresa tem a sua indicação. A gente fala ali no final da vida do lote ali, começa com vazão de 40 até 60 ml por minuto, para os pintinhos conseguirem ter apreensão. E no final do lote mais velho, vai ali de 100, 120 até 150, né? A gente sabe que tem nipples com vazões de 150, 170 ml por minuto.
Então, a gente tem que fazer um manejo para que essa água não fique pingando ali, molhando a cama, né? E só lembrando da densidade de nípel, né? O que a gente indica ali, até a própria indústria que produz, máximo 10 aves por bico de nípel na hora de tu dimensionar esse nípel aí dentro das granjas mais modernas, né? Importante. Esse indicador aí é bem importante de todos terem em mente, né, na hora de fazer o dimensionamento. E sobre a coloração da água, Zé, tem alguma coisa que você vê de novo aí que facilite a vida do pessoal na granja para fazer as colorações? Sim, na coloração é o grande desinfetante que todo mundo escolhe, é o mais barato, é o mais fácil, é o unificado que todo mundo já está dominado. A gente tem que sempre lembrar que tem que ter cloro nas granjas, né? Você tem que medir onde está localizada a sua granja para ver dureza de água, para ver a qualidade de água, para ver a necessidade se tu tens que ter mais cloro ou menos cloro, de acordo com o pH da granja que você está, da fazenda, onde está localizado. Então, não adianta nada ter 5 ppm de cloro se a água é super básica ou super alcalina. Você tem que tentar acidificar uma água que é super alcalina antes de clorar. Então, equipamentos da granja partem da necessidade de ter um clorador, um filtro, né, para você fazer a filtragem dessa água, das partículas grandes, a limpeza de caixa d'água, tudo isso é relacionado com uma boa desinfecção do sistema de água. Todo mundo já sabe que sem cloro, sem ter a condição certeira de como é que está a qualidade físico-química da sua água, você não cria frango mais. Você tem que saber como está a sua água e o que fazer com ela dentro dos equipamentos, né? Se vai ter que pôr flushing automático ou não, se tem que comprar um chiller no futuro. Eu acho que tem que ter toda a granja num lugar quente como a América do Sul, deveria já ter chiller para diminuir a temperatura da água em torno de 18 a 20, 24 graus, que seria o sonho de consumo de uma água no verão do Brasil, né? Acho que essas discussões ainda vão acontecer e tomara que chegue logo o chiller mais barato para a gente colocar em todos os galpões, né, Rodrigo? É verdade, esse chiller realmente é um sonho de consumo. A gente que está na região quente, vive isso aí na pele, sabe a importância da água fresca. Zé, eu sei que no próximo episódio, depois eu até vou fazer na chamada, vocês vão falar de iluminação. Eu acho que realmente vale um podcast só para esse tema, porque é mais complexo. Mas não podemos deixar de falar aqui também na escolha dos equipamentos, né? Passar sobre iluminação. Aí, se puder pelo menos fazer um resuminho, falar rapidinho para a gente. Perfeito. A gente vai gravar um próximo podcast sobre iluminação, mas em resumo, o pintinho precisa ter alta estimulação. Ele é um recém-nascido que sai de uma incubadora, passa por um caminhão, é transportado até a granja, chega na granja, ele é alojado e está 35 mil órfãos ali, sem saber o que fazer. Então, nada mais justo do que ter ali 20, 25 lux de iluminação estimulante para que esse pintinho ache facilmente tudo. E depois o frango a gente vai diminuindo essa intensidade de luz até os seus 14 dias, né? Diminuindo a intensidade de luz para perto de 2 a 5 lux. Então, cabe a nós termos iluminações adequadas para isso, ter dimensionamento de lâmpadas para poder receber o pintinho com 25 lux e depois tranquilizar o frango até o fim da vida com menos iluminância, né? Então, os projetos têm que ter ajuda da indústria aí, com software para dimensionar, para ter certeza que tu comprou uma lâmpada com a especificação que foi vendida para oferecer o que você gastou com ela. Então, não adianta ficar fazendo tanta gambiarra, entre aspas, aí, para fazer projetos de iluminação. Tem que fazer correto para gastar certo de uma vez só, né, Rodrigo? Boa, obrigado, Zé. Aí quem ficou curioso para saber mais, acompanha a gente no próximo episódio e vai explorar isso aí, né? Entrando agora, eu acho que na parte que gera bastante dúvida e bastante discussão no campo e que envolve uma boa parte do orçamento também, é falar de ventilação, né? E aí tem a sua relação direta com a ambiência, com uma relação muito direta com o desempenho que a gente vai ter nessas granjas que a gente está construindo. Então, dá uma ajuda para a gente aí, Zé, falar dos equipamentos, de exaustores, de cooling, de inlets, dá uma geral aí sobre a parte de ventilação, por favor. Sim. Ô, Rodrigo, a gente sabe que 60% em geral dos galpões da América do Sul ainda são de pressão positiva, ou seja,
de ventilação forçada com os ventiladores de 36 polegadas, né? Então, a gente primeiro tem que partir disso, né? Essas granjas que ainda estão desatualizadas têm que ter velocidade de vento suficiente para compensar essa dificuldade a mais de fazer ventilação com ventiladores. Então, a gente indica aí um ventilador para 60 metros quadrados, se for ventilador, para ajudar as granjas mais antigas e que ainda é a grande maioria do Brasil. Agora, falando dos projetos novos com exaustor, que é 10 vezes mais fácil, no mínimo, sugar, né, extrair o ar do ambiente para colocar um ar novo dentro da granja. Esse é o conceito da granja de pressão negativa, né? Então, se tu vai comprar ventiladores, tem que partir de um pressuposto que nós precisamos trocar o ar em 40 segundos, da entrada até a saída do exaustor, com um galpão bem vedado, conforme você falou no início da gravação do podcast. Então, os exaustores é o grande equipamento para fazer essa ventilação ser uniforme. Então, a gente faz projetos aí para ter uma troca em torno de 40 segundos entre a entrada e a saída, e para isso tu tens que escolher o exaustor adequado. Não importa a marca, mas a gente tem que escolher exaustores hoje que nos trazem uma eficiência energética positiva, ou seja, nós queremos no mínimo 20, 21 CFM por watt. O que é isso? É pés cúbicos por minuto por watt consumido. Transformando isso na linguagem métrica, quanto mais metros cúbicos por minuto de vento a gente consegue extrair, o exaustor consegue extrair, consumindo menos energia, esse é o exaustor que nós devemos escolher. Então, a indústria aí tem todos os testes feitos pelo BES Lab, né, da Universidade de Illinois. Todas as empresas que vendem equipamento têm que passar pelo crivo do BES Lab, e aí você já vai escolher certinho aquele exaustor da empresa X que te dá tantos CFM por watt, a 25 pascais que a gente escolhe, para prover gasto menos possível de energia e transformar isso em extração de metros por segundo. Perfeito, Zé. E só para... Desculpa te interromper, só para ficar claro aí, então, né, que essa é uma mensagem bastante importante. Não necessariamente 2 exaustores com as mesmas vazões, vamos supor que é com preços diferentes, um mais barato que o outro. Não necessariamente esse mais barato, que tem a mesma vazão, vai ser o melhor exaustor, né? Aí tem que ver, o que você está dizendo é a eficiência energética dele para aquela determinada vazão, correto? Isso mesmo. Antes, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente comprava exaustor só de 1 CV, né, de 52, 54 polegadas. São exaustores de 1 CV, equipamentos de motor de 1 CV. Hoje, a gente sabe que os equipamentos de 1 CV e meio, né, de 54, 57 polegadas, já estão mais modernos, mais eficientes, até energeticamente, né? Então, sim, tem exaustores que custam X, tem exaustor que custa X mais 1, e a gente não tem que escolher pelo X ou X mais 1, a gente tem que escolher o cara que mais economiza energia e provê vento, né? E transforma isso em gasto de energia eficiente, que é um custo muito alto hoje para nós aqui, latinos-americanos, o consumo de energia, né? Claro, é uma das principais despesas da granja, né? Então, por isso a importância de ter esse conhecimento, ter essa ajuda na hora de escolher o equipamento de exaustor. Exatamente. E o outro assunto, né, que você perguntou, granja de pressão negativa, sabidamente nós importamos a tecnologia, principalmente o desenho americano, né? E o desenho americano copiou o desenho dos inlets europeus. Então, o americano entendeu que o inlet europeu era necessário nos aviários negativos. Então, sem sombra de dúvida, não importa se você está no lugar até quente, que as ventilações mínimas da madrugada vai usar pouco inlet, mas tem que pôr. Nossa indicação, e não é indicação da empresa COB ou dos técnicos, é indicação de engenharia. Um galpão de pressão negativa todos deveriam ter inlets laterais, né? Que é o grande equipamento para ajudar a diminuir a umidade e ainda prover ventilação mínima, né? Dentro da granja. E junto com o sistema de ventilação está o sistema de refrigeração, né, Rodrigo? Então, qual que é o equipamento número 1 escolhido pelo mundo para fazer refrigeração? É a placa evaporativa, e ela de celulose, né? Que é o grande equipamento para diminuir a temperatura do ar que entra na granja. É a placa evaporativa que consegue fazer isso. Outros equipamentos de refrigeração
diminui a temperatura, mas não consegue quebrar a temperatura do ar que entra dentro do aviário, né? Então, a placa evaporativa de celulose é uma escolha que os galpões de pressão negativa têm que fazer. A não ser que você está numa região muito úmida, pode até se dar o luxo de não precisar pôr uma placa evaporativa. Mas, ao menos um nebulizador vai ter que ter numa granja, para tentar ajudar a diminuir a temperatura. Então, em termos de refrigeração, a placa evaporativa, super necessária, de celulose. Tem as de plástico, tem empresas que fabricam de plástico, tem aí uns 20% a menos de capacidade do que a celulose de segurar o calor, de diminuir a temperatura do ar que entra, né, de fazer um processo evaporativo eficiente, mas é uma opção também, as de plástico, né? E o nebulizador, para essas granjas de comprimento tão largo, super necessários também, porque sabemos que a gente vive num Brasil caloroso, quente, né? Então tem que ter também uma junção entre placa evaporativa com equipamento de nebulização que vai ser utilizado naqueles dias mais extremos e naquelas horas que a gente consegue utilizar, sim, placa junto com o nebulizador, principalmente quebrado com válvula solenoide ou com registro segmentado no aviário. Muitas vezes, tu pode utilizar a placa junto com o terço final dos nebulizadores, por exemplo, ligado, para tentar equilibrar as duas metades mais longínquas do galpão, né? É muito comum ligar a placa junto com o nebulizador final, né? Nesses galpões de 160, 180 metros de comprimento, principalmente, né? Perfeito, Zé. Eu queria só voltar ali um pouquinho nos inlets que você falou, a importância dele, que é comum a gente ver novos projetos saindo e principalmente nas regiões mais quentes, com a ausência dos inlets, né? E aí só dá uma reforçada, por favor, em qual que é a importância do inlet, não só naquele período frio, nas madrugadas, qual que seria a importância dele aí ao longo da criação nas regiões quentes, né? O inlet é aquele equipamento que nos auxilia para fazer ventilação mínima e ventilação de transição. Então, mesmo que a gente está no norte e nordeste, sempre vai ter temperaturas abaixo da desejada, né? Então, estamos com um frango com 7 dias, um pintinho com 7 dias, temperatura desejada de 31 graus, por exemplo, um exemplo, e tu vais na madrugada estar 26 graus. 26 graus é frio para o pintinho. Qual que é a ventilação correta? Seria uma ventilação mínima, uma ventilação no máximo transicional, que a gente chama de transição. E quem faz mínima e transição? Só daria para fazer com inlet de uma forma efetiva. Que o inlet quebra a velocidade de vento sobre as aves, no mínimo, em 4 vezes. Então, um equipamento inlet é necessário para o norte e nordeste, tão necessário quanto ao sul do Brasil, que faz um pouco mais frio, né? E qual que é a função, então, do inlet? Fazer ventilação mínima, fazer ventilação de transição, fazer o ar entrar por onde a gente quer, do jeito que a gente quer, com o dimensionamento correto. E só o inlet é o equipamento. Se você não vai pôr um desumidificador na granja, que custa aí R$10.000 cada aparelho de desumidificação, fiz uma conta outro dia num galpão, Rodrigo, precisávamos de 8 equipamentos de desumidificação para roubar a umidade de uma granja. Nós estamos falando de R$80.000. E o inlet? O inlet custa menos do que isso. E o inlet é o grande equipamento mais barato que faz a dupla função de fazer a ventilação mínima e ajudar a diminuir até 25% da umidade dentro da granja comparado com a umidade de fora. Essas são as funções do inlet, né, Rodrigo? Perfeito, Zé. É bom só até para exemplificar, para ficar claro aí, em algumas situações a gente pega 7 dias, até os 14 dias aí com a temperatura desejada próxima de 30 graus, né? Que a gente gostaria que tivesse, a temperatura externa de 34 graus. E aí, se não tem inlet, já estaria acionando aí 6 a 8 exaustores, né? E que gerariam uma alta velocidade de vento para baixar a temperatura. O pintinho não suportaria isso. E com o inlet a gente consegue acionar fazer essa ventilação de transição que você comentou, né? E abrindo os inlets a gente reduz a velocidade e consegue fazer essa ventilação com mais tranquilidade. Então, bem importante essa explicação, obrigado. E para terminar, e a parte da refrigeração que você comentou, eu acho que aí entra pela escolha de tunnel doors, né? A gente vê algumas opções de tunnel door duplos, tunnel door únicos, ou às vezes cortina lá na parte do cooling.
Então, o que seria a melhor escolha aí no caso? Rodrigo, falando de entrada de ar, a mais simples são as cortinas, né, que a gente coloca ali. Se for de cortina, não importa se seja túnel door ou cortina, tem que fazer bem feito, né? Uma cortina que deslize, a gente tem que pôr arames com mangueira ou facilitadores para que a cortina que desce e sobe escorregue mais facilmente. Tem um conjunto de roldanas que facilite a abertura, seja por pressão ou por percentual. Então, cortina na entrada de ar é o mais fácil que a gente vê. Aí surgiram os túnel door. O túnel door surgiu por um motivo, depois outras razões de ter começado a aparecer os túnel door. Túnel door começou a aparecer para isolar a área que é mais fria do aviário. Então, a área da entrada de ar é de 29% a 35% mais frio do que as outras áreas do aviário, que é por onde entra o grande volume de ar. Aí, então, o que fizeram os países do hemisfério norte, que foram os primeiros a fazer o túnel door? Fizeram uma porta, o túnel door, isolado. Então, é uma porta que tem um valor R de isolamento muito maior, 5 vezes maior do que uma cortina. Então, começou a surgir o túnel door por isolar melhor a entrada de ar, né? E a segunda função do túnel door, ele abre como os inlets, ele abre como em ângulo, né? Fazendo uma facilidade do ar entrar e fazer o mesmo mecanismo que a gente vê na entrada de ar pelos inlets. Então, o que é melhor? Muitas vezes a gente mais fácil ter uma boa cortina do que um túnel door mal feito, né? Um túnel door só de cortina não é bom, né? É difícil de manejar, é difícil de fazer, fechar. Então, túnel door ou cortina, não importa qual seja, ele tem que abrir e fechar, controlar o ar que entra por pressão ou por percentual, não importa. Se for um túnel door bem feito, de material isolante, é melhor do que uma cortina. Mas a gente tem que lembrar das características às quais foram feitas uma cortina ou um túnel door para que eles sejam efetivos e no trabalho de ventilação de entrada de ar numa granja. Ótimo. Obrigado, Zé. Eu vou falar aqui, você pode me corrigir se estiver errado, em relação ao túnel door com portas duplas ou triplas, né, com as portas divididas, ou aquele túnel door único. Eu creio que essa divisão veio para facilitar a abertura, né, dar uma maior área de abertura, porque muitas vezes o túnel door com porta única, ele encosta ali nas cordinhas de sustentação dos bebedouros e não permite ter uma abertura do tamanho que é necessária. E aí, com esses túnel doors que tem as divisões, a gente consegue ter uma maior área de abertura, porém, também tem uma maior área que a gente tem que ter cuidado na vedação, né? Então, são mais borrachas para a gente ter cuidado e, normalmente, precisa de uma montagem mais minuciosa. É isso mesmo? Tem mais alguma coisa que tem na diferença? Exatamente. Muito legal você ter lembrado isso, né? Um túnel door tem que abrir um ângulo ali de 60, 65 graus, né? E em torno de 60 graus, e oferecer uma abertura para que não estrangulemos o ar para entrar na granja, né? Tem que lembrar, a placa evaporativa tem 1,80 m. Então, o túnel door vai abrir, ele tem que, pelo menos, disponibilizar uma área de 80% do que é a área do painel evaporativo. Então, se 1,80 m é a altura da placa, um túnel door deveria liberar uma área de, no mínimo, 80% desse 1,80 m, que nos dá 1,46 m. Fazendo uma conta aqui grosseira, 1,46 metros deveria ser a abertura total do túnel door, seja ele duplo ou uma peça só. Nós temos que oferecer essa abertura. É isso que você complementou aí, está corretíssimo, Rodrigo. Joia. E aí, até para fazer um outro complemento, você já falou aí, mas eu acho que não só para o túnel door, como para qualquer outro equipamento da granja, uma boa montagem, muitas vezes, supre qualquer deficiência de equipamento, né? E vice-versa também. Equipamentos bons com as montagens mal feitas, não vai dar o desempenho que a gente está pagando pelo aviário, né? Então tem que ter bastante atenção, realmente, bastante exigência por parte dos montadores. Tem que ficar bastante ligado nisso. E as entregas técnicas, né, servem para isso também. Zé, e passando, né, saindo da ventilação, acho que cobriu muito bem, obrigado, foi bastante explicativo. Entrando agora no aquecimento, que aí acho que de norte a sul do país a gente vê erros e subdimensionamentos de aquecimento.
que é um tema bastante importante na escolha dos equipamentos aí para aquecedores. Perfeito, Rodrigo. Eu acho que aquecimento, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é isolar. Primeiro, o que ajuda um aquecedor, né, seja ele qual for o tipo, é a gente se preocupar primeiro em como vai vedar, como vai segurar o calor lá dentro da granja. Por isso que galpões de cortinas, principalmente no sul do Brasil, né, tem que ser feito com dupla cortina, né, para ajudar o calor a ficar dentro da granja. Aí a gente dimensiona as granjas, e as granjas do Brasil, normalmente a gente aquece com fornalhas. A grande maioria das granjas são fornalhas, são fornos, né? Fornos que nos dão a condição necessária de calor lá dentro da granja. Então a gente dimensiona ali algo em torno de 7 a 10 quilocalorias por pintinho, que é o que normalmente a gente faz as contas desses fornos, né? Tem lugar que um forno só já é suficiente, tem lugar que tem que pôr 2 fornos, né? Tem lugar que tem que pôr um forno gigante, né? Que tem alguns fornos que têm maior capacidade calorífica, né? Hoje os fornos têm aí com pellet, com briquete, com lenha, vários tipos de combustíveis, né? Que a gente pode usar. Essa é a grande maioria das escolhas e tem que ser bem feito, bem dimensionado, né? Um aquecimento espacial do ar é mais difícil de aquecer o ar para depois aquecer o piso. E a gente sabe que é muito importante aquecer o piso da granja. Por isso que é importante ter dimensionamento, fornos adequados, para que o calor chegue no pé do pintinho, né? Então, nada mais justo do que dimensionar bem e ligar antes, para que essa cama já comece a ficar aquecido antes do pintinho chegar. Tem muita gente que já está fazendo com campânulas, né? Tem empresas e produtores que já escolheram campânulas, e hoje já temos que começar a pensar que sim, pode ser que o gás seja talvez igual ou até mais efetivo do que a lenha. Tem grandes produtores que a gente visita e até em diferentes empresas que já estão defendendo a ideia de que o gás é mais econômico frente à facilidade de aquecer o piso, melhor do que uma fornalha. Então, sabemos que custa caro o gás aqui no Brasil, não tem nada subsidiado aqui na América do Sul, né? Mas que as contas já nos estão chegando dos produtores, que sim, a gente tem que começar a olhar para o gás de uma maneira diferente que a gente olhava antes, né? Então, se você for perguntar, Rodrigo, o que você indicaria? Indicaria se a gente conseguisse fazer um aquecimento com um forno espacial, seja com um forno e uma ajuda de campânulas, seria o melhor dos mundos. Só que é muito difícil ter 2 tipos de aquecimento numa granja latino-americana. Lá fora, Rodrigo, o pessoal tem sempre, no mínimo, 2 fontes de calor nas granjas, principalmente no hemisfério norte, que é mais frio. Tem campânulas para aquecer o piso e tem um equipamento de aquecimento espacial do ar, seja uma turbina ou seja um aquecedor de caixa, né, um space heater que a gente chama, né, uma caixa de calor, né, que a gente põe nas granjas. Tem lugares do mundo que aquecem canos de água, né? Passa água quente nos canos, aquece o cano por condução e são instalados ali logo abaixo dos inlets para que o ar que entra dentro da granja já entre em contato por condução com esse calor que vem do cano de água quente situado perto dos inlets. Então tem vários tipos de aquecimento que existem por aí, né? E a gente vai passar por isso, né? Vai passar. Tem granjas que tem trocadores de calor, né? Aqueles equipamentos gigantes que provê ali pelo menos 40%, 50% do ar que tu ingressa na granja tratado via equipamentos de trocador de calor, que geram refrigeração e calor para dentro da granja se for preciso. São equipamentos caros, mas já existem fora do Brasil, aí com uma certa utilização já, né? Então, super importante a gente saber que tipo de aquecimento a gente vai fazer e fazer bem dimensionado para oferecer calor para esses pintinhos, principalmente agora no inverno, que começa aí logo, né, Rodrigo? Ótimo. E até para um complementozinho rápido aí, hoje também já tem umas fornalhas elétricas também, né, que são uma opção a mais dessas aí que você falou, né, que funcionam por eletricidade, fazendo em conjunto com os painéis solares. É uma opção interessante também, mas desde que consigam prover o aquecimento necessário, né, aquecer a cama nas temperaturas que você falou e aquecer todo o ambiente, né, que a gente tem lá dentro. Mas aí, sim, para
assim, pode ser resumidamente, mas para não deixar passar também, qual que seria assim, o dimensionamento de aquecimento que a gente precisa para o aviário, né? Em números, quantos BTU de calor a gente precisa jogar lá dentro, quantos quilowatts de calor a gente precisa jogar lá dentro, só para que o pessoal tenha uma ideia na hora de fazer a projeção. Ô, Rodrigo, a gente tem que saber que precisamos fornecer calor para os pintinhos e repor o calor que vai sair dentro da granja por gradiente de temperatura entre o ambiente mais frio e o ambiente quente. Então, o que se fala aí? Nós temos que ter, para o galpão, se for campânula, pelo menos 600 BTUs por metro quadrado, se for com campânula. Então, dimensionamento de um galpão, se for só com campânula, hoje é feito, em média, 600 BTU por metro quadrado do galpão. E não é só a pinteira, tem que fazer para o galpão da pinteira até os 10 dias. Ou seja, o tamanho da área de recepção do pintinho com abertura para 2 semanas, por exemplo, né? Para 10 dias no mínimo. E é assim que a gente faz a conta. Se for com campânula, são 600 BTUs por metro quadrado de piso de aviário. E se for forno, regiões frias, hoje a gente usa contas de 340 BTUs por metro cúbico. Então, são 340 BTUs por metro cúbico para pinteira de 10 dias, ou seja, uma pinteira o dobro da inicial. Então, estamos falando num galpão de 150, é dimensionar o galpão em metros cúbicos, cuja abertura do pinteiro vai estar no 10º dia, ou seja, 70% do aviário. Pega esse 70% do aviário, calcula os metros cúbicos, multiplica por 340 BTUs por metro cúbico, vai te dar ali mais ou menos 1.300.000 BTUs. Dividindo BTUs por 3,97, tu chegas em quilocalorias. Então, 1.300.000 BTUs dividindo por 3,97, fazendo de cabeça mais ou menos, tá? Vamos precisar de 350.000 quilocalorias. Aí tu vai lá na fornalha e pergunta para o provedor, quantas quilocalorias sua fornalha provê? Ah, minha grande provê 350.000 quilocalorias, então uma fornalha vai ser suficiente. Não, a minha fornalha tem 200 quilocalorias, então vamos ter que pôr 2 fornalhas na granja para oferecer essas 340 BTUs por metro cúbico na granja. Tudo bem? Ótimo, muito bem respondido, obrigado. Aí ficou esse detalhe importante, né? Projetar para quando a pinteira estiver aberta ao máximo dela. A gente vê muito comum, né, a projeção para o pinteiro no alojamento, e quando abre o pinteiro já não tem caloria suficiente para continuar aquecendo. Perfeito, Zé. Acho que já cobriu bem em relação a todos os equipamentos. Para a gente finalizar, podia falar só um pouquinho aí também sobre os backup elétricos e sobre manutenção de aviário, que eu acho que tem que ser constante também, né? Não é só colocar os equipamentos certos e deixar o aviário, que também tem sua depreciação e exige as manutenções, né? Então, se quiser fazer um resuminho sobre isso aí também, por favor. As entregas técnicas e os dimensionamentos das granjas partem sempre por isso, um bom painel elétrico bem dimensionado, correto, com os backups necessários, com os DRs, com os protetores de disjuntor, com relé falta de fase, toda a fiação bem dimensionada. Essas são coisas que as empresas que fornecem equipamento já nos auxiliam muito, já nos orientam para isso, né? Backups de gerador, lógico, toda granja tinha que ter um gerador, né? Porque a energia acaba, né? Então a gente tem que lembrar dessas coisas. Tem muita granja que tem que ter backup até de água, né? Então é super necessário a gente tomar sempre o cuidado com um bom dimensionamento de parte elétrica e comandos, e bem como a manutenção, né? Manutenção de inlet, manutenção de cordinha, manutenção de exaustor, limpeza de exaustor, limpeza de light trap ou de inlet, de cooling, tudo super necessário para a gente lembrar que um galpão tem que funcionar, mas tem que ter troca de correias, tem que ter manutenção para funcionar com a vida útil cada vez mais alta, né? Ótimo, Zé. Muito obrigado, cara. Eu acho que a gente cobriu bem aí já, né? Do início ao final, todos os equipamentos. Respondeu muito bem, te agradeço muito. Acho que vai ser um tema que vai ajudar muita gente ao campo. Espero que cubra algumas dúvidas. Claro que todo dimensionamento e tudo é um pouco mais complexo, né? Envolve mais números, mas a gente está sempre à disposição para ajudar também. E os fornecedores de equipamentos também têm toda a competência, né? A gente, claro que ajuda.
Mas te agradeço muito, Zé. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar contigo aqui, com os amigos que nos acompanham no Cobcast aqui. Obrigado e até o próximo. Até o próximo. E aí já fico aqui para chamar, pessoal, o próximo episódio que o Zé Luiz vai gravar com o Lucas Schneider, falando de iluminação para os projetos de frangos de corte. E nos acompanhem aí nas redes sociais, no podcast, em todas as plataformas de áudio. Fica aí o convite para continuar acompanhar os episódios anteriores. E muito obrigado a todos, um grande abraço. Está começando o Momento Dica de Bem-Estar Animal para gestores de avicultura. Ventiladores de circulação não só ajudam com a mistura de ar dentro do galpão, mas são ferramentas importantes para ajudar a manter a cama seca em toda a casa. A cama seca é importante para manter uma boa saúde na planta do pé, proporcionando aos frangos um ambiente confortável e promovendo um comportamento positivo das aves. Se a névoa de um bico se combinar com a do próximo bico, pode haver muitos bicos ou um espaçamento muito estreito entre os bicos. Esta situação causará alta umidade e pode aumentar o estresse térmico da ave na extremidade do ventilador do galpão. Você ouviu Cobcast, o podcast da cadeia avícola.